Irmãos e irmãs, com esta celebração da liturgia dominical do 30º domingo do tempo comum, nós encerramos a festa de São João Paulo II nesse ano de 2025. Nós nos preparamos para essa festa através do Tríduo, que começamos exatamente no dia 22 de outubro, que é dia de São João Paulo II. E nesses dias, pelas orações, pelas celebrações, pelo nosso encontro, pelas reflexões que os padres que passaram por aqui fizeram, nós nos aproximamos mais de Deus, da nossa devoção a São João Paulo II e de nós como comunidade entre nós, nesta fraternidade que vai se construindo, se edificando, se fortalecendo, à medida que nós nos encontramos para celebrar, para rezar, para compartilhar nossa própria vida, para estarmos juntos, como fizemos hoje esta nossa caminhada na procissão. E assim, nós com a festa fortalecemos nossa fé e fortalecemos também o nosso desejo, o nosso intento de nossa missão, de sermos testemunhas do Evangelho em nosso meio, nessa comunidade e em toda a nossa paróquia. Então nós celebramos com muita alegria esta liturgia como expressão do nosso louvor pelo bom testemunho que nos deu São João Paulo II em sua vida e porque ele realmente conduziu a igreja com grande entusiasmo, com grande santidade. Acolheu a juventude, estimulou, impulsionou a fé em todos os ambientes. Os jovens que estão aqui já não o conheceram em vida, mas é bom saber e lembrar que faz apenas 20 anos que São João Paulo II morreu. Então ele é o nosso contemporâneo. Viveu no nosso meio, visitou o nosso país, visitou o nosso estado de Alagoas, esteve em Maceió, São João Paulo II. Então é um santo que se aproximou de todo o mundo e de todas as pessoas, como Deus lhe concedeu um pontificado longo. Ele era muito jovem quando foi nomeado para os padrões de um Papa, evidentemente, tinha apenas 58 anos quando foi eleito Papa. E isso fez com que o tempo em que ele foi o pastor dessa igreja de Nosso Senhor foi longo pela providência divina. Então, ele pôde visitar tantos países e tantas vezes, e pôde chegar tão perto de nós, como veio aqui para a cidade de Maceió. Mas mais importante do que essas suas viagens é o seu testemunho de vida, o seu testemunho de amor. E é isso que deve também tocar o coração das novas gerações que escutam falar deste grande santo, deste grande Papa, que amou muito a juventude. Hoje, nós tivemos um grande acontecimento na nossa diocese, grande também pelo volume, pela importância, mas também pelo volume. A quantidade de jovens que estavam em nossa paróquia hoje é bastante impressionante. E nós não temos dúvida que isso ainda, e continuará sendo, é fruto do amor com que São João Paulo II tratou a juventude, sobretudo criando a Jornada Mundial da Juventude, e a partir daquela Jornada Mundial foram sendo criados outros eventos, como o Dia Nacional da Juventude, que hoje foi celebrado em nossa diocese. Quantos dons nós recebemos pelo testemunho, pela pregação, pelas iniciativas, pelo entusiasmo missionário deste santo homem que conduziu a igreja conforme a vontade de Deus. E nós o celebramos para imitarmos o seu exemplo. E o celebramos pedindo a sua intercessão para que agora nós também, com o mesmo entusiasmo, com a mesma força, possamos testemunhar esse Evangelho em todos os lugares. Mas quando nós celebramos São João Paulo II, não tem como não vir em nosso coração, em nossa mente, a Divina Misericórdia. Ele é o Papa de Nossa Senhora. O lema dele, desde quando era bispo, é Totus Tuo, todo teu, Maria, todo teu, como nós temos na consagração a Nossa Senhora.
Mas também é o Papa da Misericórdia. Foi ele que instituiu a festa da Divina Misericórdia no segundo domingo da Páscoa. Ele era da mesma terra de Santa Faustina. Santa Faustina era polonesa como ele, então ele tinha uma relação muito próxima com Santa Faustina. E é por isso também que nós sempre lembramos, rezamos o texto da misericórdia também com esse sentido. É um homem da misericórdia. Mas não um homem da misericórdia simplesmente falada, mas vivida. Também, talvez nem todos lembrem que em 1980, São João Paulo II levou um tiro na Praça de São Pedro. Dia 13 de maio, ele foi atingido por um tiro, um atentado. Tentaram matar São João Paulo II e, de fato, o tiro era mortal. Ele sempre declarou que, sendo o dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio, aquela bala só não o matou, porque a mão do assassino foi parada pela mão de Nossa Senhora. Mas o tiro o atingiu gravemente e, de fato, a sua saúde daquele dia em diante não teve mais a mesma força, porque era um papa muito jovial, muito forte, era um atleta, para dizer a verdade. Mas aquele tiro danificou muito a sua saúde. Mas ele não é um homem da misericórdia somente porque ensinou a misericórdia. Ele foi para a prisão encontrar aquele que tentou matá-lo e o perdoou. É por isso que no nosso hino que nós cantamos aqui tem uma menção que, como uma criança, ele perdoou seus inimigos. Ele abraçou aquele que deu-lhe um tiro na Praça de São Pedro, que mudou demais, inclusive o modo daquele dia, como os papas deveriam se apresentar. Começaram a colocar vidro protegendo o Papa. O Papa já não tinha mais condições de estar tão diretamente com o povo, exatamente com esse grande risco de ser assassinado pelos inimigos da fé, pelos inimigos da igreja. Então ele não foi um mártir, porque Deus o protegeu, porque Deus providenciou, sabia que a igreja precisava dele, mas sobretudo ele é um homem da misericórdia, porque ele usou de misericórdia, ele perdoou, deu um abraço, conversou, se encontrou, sentou diante dele aquele que o tentou matar. Então, é um homem que agiu com misericórdia, que tratou com misericórdia. E a palavra de Deus hoje, meus irmãos e irmãs, precisa ser entendida a partir dessa expressão da misericórdia. A misericórdia que está disponível para todos. E nós deveremos entender que só existe um obstáculo, um só, não mais de um só obstáculo para a misericórdia de Deus. E este obstáculo chama-se soberba, ou com outro nome, orgulho. Não há outro obstáculo. Não há pecado que não possa ser perdoado, declarou o próprio Jesus Cristo. Todos os pecados poderão ser perdoados. Não há nada de tão grave que um ser humano possa fazer que não se possa receber a misericórdia de Deus. Mas o único obstáculo para esta misericórdia se chama soberba. E como nós precisamos nos precaver deste perigo da soberba. É com essa intenção que nosso Senhor conta esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça. Isso se chama soberba. O que Jesus diz aqui se simplifica com a palavra soberba. Aqueles que confiam na própria justiça, desprezando os outros. Esse é o obstáculo para a misericórdia. Porque o obstáculo não é da parte de Deus, mas da parte de quem, sendo pecador, acha que é justo e ainda, faltando-lhe humildade, julga os outros. Nosso Senhor conta, portanto, uma parábola para dizer como a humildade é importante. Quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E tem a imagem desses dois homens. Um fariseu, um homem religioso, um homem que finge rezar, mas que tem o seu ego muito grande. Ele não olha para Deus, ele é o centro de tudo. Esse é
próprio soberbo que está ali, dizendo: ó Deus, eu te agradeço. Tem a aparência de uma bela oração, mas no final ele não se dirige a Deus. De fato, ele rezava no seu íntimo e começa a dizer: eu não sou como os outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Eu não sou ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou adúltero. Então não é uma oração, é uma vanglória. Ele está elogiando a si, dizendo que é justo, e ainda aponta para o outro: eu não sou como este publicano, como este cobrador de impostos. Pensemos nisso, meus irmãos e irmãs, esse é o único obstáculo para o perdão. Não porque nosso Senhor não queira perdoar, é que Ele não quer perdão. Ou seja, o soberbo diz: eu não tenho pecado. Se alguém oferece misericórdia, ele diz: eu não preciso. Se alguém oferece perdão, ele diz: e por que eu estou precisando de perdão? Eu não pequei, eu sou justo. Ora, quem diz que não precisa, como vai receber? Por isso nós hoje precisamos nos colocar com humildade. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância, não empinou a cabeça. O outro estava de pé, com a cabeça levantada, com o nariz empinado, cheio de orgulho e de soberba. O outro à distância, nem se atrevia a levantar os olhos, mas batia no peito dizendo: meu Deus, que sou pecador. Meu Deus, piedade de mim, que sou pecador, batendo no peito. Desta parábola, nós colhemos a inspiração para começar a missa assim, sempre batendo no peito. É por isso que toda celebração da missa começa com a declaração de que nós somos pecadores. Tende compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Ou ainda, e nós batemos no peito quando dizemos isso, ainda dizemos: por minha culpa, minha tão grande culpa. Nós nos inclinamos, baixamos a cabeça no nosso ato penitencial. A missa não é para quem diz: eu não preciso de perdão, porque já sou santo. A missa é para quem chega na igreja e a primeira coisa que faz, depois do início da missa, é baixar a cabeça e dizer: por minha culpa, minha tão grande culpa. É pedir perdão, se inclinar, se ajoelhar. E como nós fazemos a oração chamada do ato penitencial, pedir misericórdia. E quem faz isso não volta para casa sem misericórdia. Mas quem diz: eu não preciso de perdão, então não receberá perdão. São João Paulo II foi um homem da misericórdia, inclusive escreveu um documento com este nome, a misericórdia divina. Foi um homem que atuou a misericórdia, que ensinou a misericórdia. E nós somos chamados hoje a colher esta misericórdia. A primeira leitura diz: o Senhor não faz discriminação de pessoas. Ele não é parcial em prejuízo do pobre. Ele jamais despreza a súplica do órfão. Ele está sempre ali e diz: a prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso e não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. A prece do humilde atravessa as nuvens, como uma expressão para dizer: chega até Deus. A prece do humilde alcança o coração de Deus. E essa prece, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos fazer. Não a do soberbo, que fica se comparando aos outros. Mas o cristão, ele se compara ao próprio Deus e confia nele. São Paulo, na segunda leitura, diz assim: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. O Senhor esteve a meu lado e me deu forças. É o próprio São Paulo que vai dizer: o Senhor, Ele se entregou por mim. Ele se entregou pelos pecadores. E eu sou o primeiro deles. Assim está escrito por São Paulo.
e eu sou o primeiro deles. Mas ele diz: o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Assim, se nós nos colocamos com essa atitude de humildade, mesmo enfrentando muitas lutas, São Paulo estava preso, já próximo de sua morte, mas estava ali confiante, não que fosse se livrar da morte, mas que tinha cumprido a sua missão. Eu fui libertado da boca do leão, e o Senhor me salvará para o seu reino celeste. Qual é o nosso desejo, senão esse? De na nossa vida presente cumprir a nossa missão, nas nossas lutas, dificuldades, mas confiando sempre no Senhor e sabendo que Ele nos fortalece. Se nós fizermos assim, meus irmãos e irmãs, também nós seremos salvos para o reino celeste. Peçamos então a intercessão de São João Paulo II, para vivermos com a humildade dele, para enfrentarmos os sofrimentos como ele enfrentou na vida, desde sua infância e juventude. Ficou órfão muito cedo, teve que trabalhar em trabalho forçado por causa do comunismo no seu país, teve que ser ordenado escondido. E uma das coisas mais bonitas de um sacerdote, da lembrança de um padre, é o dia em que ele é ordenado. E quem já foi sabe como nós fazemos um grande convite, uma grande festa, é um grande acontecimento e tem uma grande memória. São João Paulo II não teve esse direito. No tempo em que ele estudou para ser padre, o comunismo dominava a Polônia. Ele estudou escondido, ninguém sabia que ele era seminarista. E foi ordenado padre em uma capela subterrânea, escondido, porque não podia ser ordenado padre publicamente. E assim ele continuou a sua vida, mas sem medo. Toda a sua história, desde a sua infância e juventude, lhe deu coragem para enfrentar o mundo. Então, não nos esqueçamos disso. Quando nós pensamos um grande santo, nós pensamos que a vida dele foi como um passeio, e não foi. Os grandes santos da igreja foram forjados muitas vezes pelo sofrimento, pelas lutas, mas sobretudo porque Deus o sustentou sempre, como fez com São Paulo, como fez com todos os santos, aliás, como faz conosco. Então, meus irmãos e irmãs, hoje, abramos o nosso coração a essa humildade, peçamos ao Senhor que nos ajude, que nos dê força e, sobretudo, arranque do nosso coração qualquer semente de soberba, de orgulho, e que diante do Senhor nos elevemos somente para agradecer, porque Ele é bom, a sua misericórdia é infinita, como cantamos ao longo da procissão, mas, sobretudo, nós somos pecadores, e diante dEle nós nos inclinamos, e assim Ele nos justifica, porque a sua bondade não tem fim. São João Paulo II interceda por nós, para vivermos este caminho da santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.